Tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Bom, estamos todos, então vamos dar início à nossa reunião. Então, iniciando nossa reunião do Conselho Superior, sessão ordinária de número 01/2022. A reunião está sendo realizada online e hoje é 4 de janeiro de 2022, são 14 horas. Então, em primeiro lugar, gostaria então de saudar a todos e desejar a todos nós um ano bastante feliz de 2022, que tenhamos todos no final do ano comemorando e não tenhamos saudade de 2021, né? Que já é um grande ganho. Então, desejo que tenhamos um bom ano profícuo de trabalho e que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos, que é fazer uma boa regulação, manter os mercados que nós regulamos todos estáveis, sem nenhum tipo de sobressalto, né? E que no final do ano a gente possa comemorar o que se atingiu ao longo do ano. Então, iniciando a nossa reunião de hoje, vamos iniciar apreciando a minuta da ata de número 48/2021. Eu pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo. Aprovado. Aprovado, presidente. Aprovado, senhor presidente. Obrigado. Também aprovo. Então, a ata número 48/2021 está aprovada. Próximo item da nossa pauta é a apreciação das matérias e temos aqui a análise do processo de número 0008493900/20-4, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 009/2020, aplicada pelo município de Santa Maria. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Então, passo a palavra para o conselheiro Petersen para que apresente o seu relatório. Bom dia a todos. Aproveito também para desejar um feliz 2022 a todos os colegas e os presentes à nossa reunião. No relatório, trata o presente expediente de recurso apresentado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, ao auto de infração número 009/2020, emitido pelo município de Santa Maria, em virtude do descumprimento do contrato quanto à qualidade da repavimentação asfáltica após a obra na rua Professor Heitor da Graça Fernandes, aplicando a penalidade de multa do valor de R$ 238.511,35. Em 14 de 8 de 2020, o município notificou a Corsan, através do termo de notificação número 061/2020, acompanhado do relatório de fiscalização número 071/2020, solicitando o reparo do pavimento no prazo de 30 dias, visto que a altura do pavimento recomposto estava diferente do pavimento original, dificultando a trafegabilidade. Em 17 de 9 de 2020, a companhia informa, através do ofício número 355/2020, a execução dos reparos apresentados, fotografias do local, solicitando o arquivamento da notificação da Prefeitura. A Prefeitura de Santa Maria emitiu, em 2 de 10 de 2020, o referido auto de infração, aplicando a penalidade de multa, com fundamento na cláusula 26ª, inciso 29, do contrato de programa, afirmando que as intervenções realizadas pela companhia não foram suficientes para solucionar a não conformidade, havendo reincidência em mesma prática. O auto de infração foi acompanhado do relatório de fiscalização número 098/2020, apresentando fotos dos problemas remanescentes. Tendo em vista a solicitação da Corsan de dilação do prazo via ofício número 394/2020, o limite de prazo para adequação das não conformidades foi estendido até o dia 20 de 10 de 2020, conforme o ofício número 087 SMF-SAE/PGM/2020 da Procuradoria-Geral do Município. Em 20 de 10 de 2020, a companhia apresentou tempestivamente recurso à Prefeitura Municipal requerendo a nulidade do auto de infração e o afastamento ou redução da penalidade imposta,
bem como apresentando argumentos para extinção do processo de fiscalização e da penalidade do multa, a seguir resumidos. Item A. A inexistência de resposta da Prefeitura ao ofício número 355/2020, no qual a companhia informou que as correções haviam sido realizadas. Item B. Inexistência de advertência prévia informando quais itens do relatório de fiscalização inicial não foram cumpridos e abrindo prazo para nova correção ou manifestação. Item C. Inexistência de reincidência na mesma prática infrativa que pudesse justificar a aplicação direta de multa. Beijo. Item D. Atuação com base em critérios subjetivos. A Procuradoria-Geral do Município e a Superintendência de Monitoramento e Fiscalização dos Serviços de Água e Esgoto manifestaram-se mantendo a íntegra a autuação, afirmando que comunicaram informalmente à Corsan que o pavimento em pauta apresentava recalques. Em 6/11/2020, a Procuradoria-Geral do Município de Santa Maria encaminhou correspondência à AGERGS com cópia do recurso interposto pela Corsan para análise dessa agência. Em 23/12/2020, a Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS emitiu a informação número 176/2020, DJ, opinando que descabe a desconstituição do auto de infração em função das supostas nulidades alegadas pela Corsan e destaca que algumas das nulidades apresentadas constituem questões de mérito, como é o caso da inexistência de reincidência. Sintetiza os argumentos apresentados em relação ao mérito. Item A, ausência de descumprimento contratual. Item B, realização de ensaios técnicos que acusaram desformação máxima de 5 milímetros nos trechos apontados pelo município. Item C, relevância das obras de expansão da rede de esgotamento sanitário. Item D, boa-fé no atendimento da companhia ao município. Item E, qualidade técnica da empresa terceirizada. Item F, dificuldade técnica de repavimentação idêntica à anterior após a abertura de valas e escavações profundas. Item G, cumprimento dos padrões de engenharia para intervenção da via. Item H, afirmação de que, segundo a literatura técnica, toda repavimentação em asfalto é considerado um defeito e aceito tecnicamente dessa forma. Item I, inexistência de prejuízo à coletividade. Item J, implementação inadequada da dosimetria com ausência de proporcionalidade e não cabimento de reincidência. A seguir, assinala que, quanto à dosimetria, o município adotou atenuante que reduziu em 70% o valor da multa em relação ao máximo previsto do contrato. Também informa que havia ausência de decisão do prefeito municipal acerca do recurso apresentado pela Corsan, como prevê o artigo 19, parágrafo único do Regulamento de Sanções. Parágrafo único. O recurso será dirigido ao prefeito municipal, que receberá com efeito suspensivo, podendo reconsiderar a decisão recorrida ou remeter ao ente regulador delegado para julgamento, tudo no prazo de 5 dias. Em resposta à solicitação da DJ AGERGS, a Prefeitura emitiu em 15/12/2020 a portaria número 112, de 15/12/2020, na qual é designado procurador responsável pela assinatura das autuações junto à Corsan. Entretanto, a diretoria jurídica afirma que tal portaria não se aplica a esse processo, pois não apresenta delegação para a decisão do recurso da companhia. Opinou pela devolução do expediente ao município para que o prefeito municipal emita a decisão faltante e notifique a Corsan dessa decisão, devendo então encaminhar o processo de volta à AGERGS para prosseguimento da análise. Em 3/3/2021, a Prefeitura Municipal remeteu a essa agência o ofício número 066/CC/2021, no qual o Prefeito Municipal ratifica os apontamentos feitos pelo Procurador-Geral do Município referente à auto-infração número 009/2020, mantendo na íntegra o auto de infração. Em 22/9/2021, a Diretoria de Qualidade da AGERGS manifestou-se através da informação número 27/2021, da qual analisou os argumentos da Corsan em relação ao mérito apresentados pela companhia para contestar o auto de infração. Registrou que, com exceção dos itens A e H, os argumentos utilizados pela companhia para o recurso no mérito não afastam a infração, visto não remeterem os critérios técnicos relevantes para análise e para possível atenuação da infração. Com relação aos itens A e H, relatou que diversos valores das deflexões mensuradas destoaram consideravelmente da média. Isto posto, afirmou existirem fundamentos para a aplicação da penalidade.
Por fim, a diretoria sugeriu que a equipe de fiscalização do município, em conjunto com a companhia, defina critérios e valores de deformação a serem observados nas repavimentações, buscando uma efetiva mensuração desses aspectos em futuras vistorias. Após exame das questões técnicas pela Diretoria de Qualidade, de que a Diretoria dos Assuntos Jurídicos, DJ, emite em 9/11/2021 a informação número 147/2021, DJ, considerando que os recursos apresentados aos pressupostos processuais para o seu conhecimento, todavia, afastando quaisquer alegações de nulidade da autuação. Quanto ao mérito, considerou a aplicação da multa adequada, conforme dispõe o artigo 2º, parágrafo 1º do Regulamento de Penalidades, uma vez que a reincidência da mesma espécie de infração foi comprovada no processo. Em 10/11/2021, a Diretoria-Geral, mediante o encaminhamento número 1084/2021, DG, acolhe as manifestações técnicas da DQ e DJ, remetendo o presente expediente para deliberação final pelo Conselho Superior. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Passo agora a palavra, então, para o representante da Corsan, o senhor Everton de Oliveira, pelo prazo de 10 minutos para sua exposição. Está sem som, senhor Everton. Desculpe. Agora sim. Boa tarde a todos, excelentíssimos conselheiros, e também aproveito para, antes de ingressar na argumentação propriamente dita, desejar a todos também um feliz ano, né? A questão da data, estamos bem no início do ano, então acho adequado, né? Bom, em relação ao processo específico, ele é um processo que a Corsan enfrenta esse tipo de processo em alguns municípios, né? O que é normal, né? Ela é uma prestadora de serviço, né? Então, logicamente, que ela faz a obra, faz o reparo, presta o serviço, e ela, logicamente, que é fiscalizada pelo município, né? E por outros órgãos de fiscalização, outros órgãos de controle, né? Então, a gente já vivenciou e já passou por processos similares a esse, né, de fiscalização, de aplicação de multa, autuação, notificação, etc. Bom, esse processo, ele é similar a outros processos em relação aos equívocos, né? Formais, né? Algumas questões de mérito também, de avaliação, né, técnica. Embora eu não seja engenheiro, eu não posso avaliar muita coisa tecnicamente, mas a gente tem a sensibilidade de um cidadão comum, né? Em relação às questões formais, esses erros formais que a Corsan aponta, eles ocorrem com alguma frequência nas fiscalizações efetivadas por outros municípios, né? E esses recursos que a Corsan interpõe à AGERGS é uma forma também de tentar padronizar e de criar uma espécie de entre aspas, uma jurisprudência, né? Entre aspas, mas é mais ou menos isso, né? De maneira a fixar um entendimento, né, padronizado para que alguns equívocos que a Corsan entende que estão ocorrendo não ocorram mais, ou que os municípios observem, né? E assim, nesse caso específico, houve, no entendimento da Corsan, uma falha de comunicação do município, né? Na medida que o município não, ele simplesmente se limitou a notificar a Corsan fez os reparos e depois não houve mais o contato, só houve a autuação, né? E isso, no entendimento da Corsan, além de violar o contrato de programa, também dificulta a correção do problema, que o mais importante não é a questão formal do contrato de programa, o mais importante é realmente corrigir o problema, né, e viabilizar a prestação de serviço de qualidade, né, para o cidadão. Também uma via pública, né, depois da intervenção da Corsan, uma via pública também de qualidade, né, que possa se trafegar sem risco de acidente. E não foi possível a Corsan fazer. Por quê? Por ausência da advertência do município, tá? Segundo a comunicação do município. No entendimento da Corsan, o município se precipitou, né, e já autuou a Corsan, né, num percentual um pouco elevado em relação à situação que a Corsan, em relação à obra executada pela Corsan. Então, a Corsan, por isso, ela suscitou essa questão formal de ausência de uma advertência prévia, né, para posterior aplicação da autuação, né. De fato,
a advertência é uma penalidade, né, que às vezes passa um pouco despercebido, ela é uma penalidade, né, está sendo advertido para corrigir o problema. Se ele não corrigir em 30 dias, aí ele é autuado. Ou seja, tem a notificação científica da existência do problema, né, foi feito pelo município, aí a Corsã fez a intervenção, o município entendeu, pelo que se vê, que não estava adequado, ele deveria ter advertido a Corsã, e isso é uma penalização, é uma punição prevista no contrato, para que a Corsã corrigisse o problema em 30 dias. Não corrigido, aí sim seria aplicada a multa, né, a autuação com a multa. Isso não foi feito. Então a Corsã entende que tem um vício formal que nulifica o processo. É um dos pedidos da Corsã. Né? E isso que é importante reiterar, mesmo a advertência, seja mesmo punida, a Corsã teria 30 dias de prazo para corrigir o problema. Não teve isso. Então, foi prejudicada. Né? A gente também questiona alguns critérios subjetivos que foram colocados no relatório de fiscalização, né? Como uma série de questões que não indicam provavelmente uma convicção, né? Como, por exemplo, aqui, esse tipo de deformação pode ser oriunda de diferentes camadas de pavimento, podendo ser revestimento asfáltico ou as camadas de base subleito. Aí outro trecho, apresenta sinais de afundamento em vários pontos, indicando um possível problema de compactação. Ora, isso não há uma convicção, de fato, do município de que os problemas derivaram, né, ou que são realmente efetivos em função da obra da Corsã. Isso, aplicar uma punição sem cumprir o procedimento formal e ainda, né, sem uma devida convicção técnica, também a Corsã entende que é uma questão de mérito, mas é uma questão que prejudica, né, a penalização imposta, porque de fato não há convicção por parte do município. Né? Também a Corsã entende que muitas vezes, e aí é um pouco linkada com essa questão anterior, um pouco, há no entendimento da Corsã, segundo as fotos que constam nos autos, as fotos estão nos autos processos, talvez um perfeccionismo excessivo do município, né, se apegando a detalhes que são quase impossíveis de corrigir. Uma vez feita a intervenção, é óbvio que vai haver alguma prova de que houve intervenção ali. É óbvio, né? Agora, então isso não pode ser considerado provavelmente um defeito, né? Pelo que se foi visto nas fotografias que estão nos autos, não há nenhum prejuízo à trafegabilidade, né? A trafegabilidade é perfeita, pode ocorrer, lógico, o que não impede que a Corsã possa fazer alguma correção a pedido do município, é isso importante dizer. Só que a trafegabilidade estava viável, né? Não havia, em princípio, nenhum risco de acidente, ou seja, não era algo assim tão grave a ponto de ser considerada, conforme foi colocado na dosimetria da pena, é importante falar isso, como uma infração ter ocasionado dano coletivo. Isso foi colocado no relatório da dosimetria. E também danos com grande abrangência ou gravidade alta. Não há isso. Né? Então, desculpe. É isso que eu acho que é importante assim dizer. Então, esse perfeccionismo prejudica um pouco, né? E dificulta, na verdade, cumprir. Houve uma dosimetria aplicada, né? Como foi referido, né? Mas a Corsã diverge, né? Inclusive, na própria dosimetria, né, há uma incoerência aqui. Desculpa. Porque aqui no item D1, D2, é colocado como danos de grande abrangência ou gravidade alta, né, que são relativa à extensão do dano. No quesito atenuantes para pavimentação, foi colocado como um tamanho de intervenção pequena, ou seja, ela foi considerada pequena pelo município. Né? Então, isso está lá na dosimetria da multa. Tá? Desculpa. Então, a dosimetria aplicada ela é um pouco incoerente. Né? Ela aplicou essa multa, né? Mas, na verdade, não tem provavelmente uma coerência na dosimetria fixada. Ela diz que é grande no momento, no outro momento ela diz que é pequeno. Né? Então, assim, a Corsã também tem um precedente já de 2017, que é de Santa Rosa, né, em que houve a redução em 50% do valor da multa aplicada, né, exatamente porque o município
não fundamentou bem, não se apegou bem a determinados critérios técnicos que deveriam ter sido observados e não foram, né? Eu até juntei o precedente na decisão, né? Então, eu acho importante que a GERG se manifeste sobre esse tema, né? A dosimetria principalmente, mas também sobre outras questões formais, no sentido de padronizar esse entendimento, né? E de fato fazer com que o contrato de programa, que foi homologado pela GERGS em 2006, né, seja de fato cumprido, né? Ou seja, é uma forma também pedagógica, né, para os municípios, que são os que fiscalizam, para que eles possam bem aplicar as regras do contrato de programa, punir a Corsã e que a Corsã possa também corrigir os problemas, né, e sem necessariamente ser multada a todo momento, como muitas vezes ocorre equivocadamente, né? Então, a Corsã reitera os pedidos feitos no seu recurso, né, e pede provimento, principalmente a nulidade do processo, caso não haja a nulidade, a redução da multa em 50%, né, em função da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Era o que tinha para dizer. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Devolvo a palavra, então, para o conselheiro Petersen, para que ele apresente, então, a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. A Lei Federal número 11.445/07 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e exige a atuação do órgão regulador para a validade dos contratos de prestação dos serviços de saneamento. A Lei Estadual número 10.931/97 criou a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS, prevendo que a agência exercerá atividade reguladora na área de saneamento, dentre outras. Assim sendo, o município de Santa Maria firmou o convênio delegando à AGERGS a regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Corsã ao município mediante contrato de programa. Dentre as atribuições da agência, está previsto na cláusula 3ª das atividades regulatórias, inciso 4º, a autuação como instância recursal em relação à aplicação de penalidades regulamentares e contratuais por parte do município. Conforme relatado e diante do recurso apresentado, evidenciados nos relatórios de fiscalização que sustentam o auto de infração, problemas técnicos na execução de repavimentação da rua Heitor da Graça Fernandes. A informação número 27/2021 da Diretoria de Qualidade registrou que, na análise das deflexões mensuradas, obteve-se a média de até 6,22 milímetros para as obras de rede e 8,21 milímetros para os ramais. Entretanto, diversos valores destoaram consideravelmente da média, chegando a 18 milímetros para trechos de rede e 18 milímetros para ramais. Quanto às supostas nulidades, vimos, conforme informação número 176/2021 e 147/2021 da Diretoria Jurídica, que descabe a desconstituição do auto de infração, visto que algumas das nulidades apresentadas constituem, na verdade, questões de mérito, como é o caso da inexistência de reincidência. Além disso, a resposta da Prefeitura ao ofício referido pela companhia seria recomendável, mas não constitui requisitos de validade para a autuação. Também restou registrado que a companhia teve a oportunidade de ampla defesa. Ainda na informação número 147/2021 DJ, importante destacar a reincidência da companhia no seguinte aspecto. Abre aspas. As alegações da Corsã apresentam questões padronizadas que não estão relacionadas ao objeto da autuação e do respectivo recurso, como a importância das obras de esgotamento para o município, a boa-fé da companhia e a qualidade da empresa terceirizada. Fecha aspas. A diretoria jurídica registra que obrigações da companhia em relação à reconstituição do pavimento estão expressamente previstas na cláusula 12ª, inciso 9º, e cláusula 26ª, incisos 7, 8, 9, 15, 16, 17 e 29 do contrato de programa, além de observar que o auto de infração apresentou como fundamento do descumprimento contratual a cláusula 26ª, inciso 29,
do contrato de programa que dispõe. Cláusula 26ª. A Corsan se obriga a, inciso 29º, atender às exigências de fiscalização do município no que se refere à reparação de vias e passeios públicos, postos de visitas, vazamentos e outros similares, quando da competência da Corsan, sob pena de refazê-los sem qualquer ônus para o município, até que sejam liberados pela respectiva fiscalização. Especificamente, em relação à residência, que é o aspecto jurídico específico a ser examinado, no que diz respeito ao mérito das razões recursais, esclarece-se que, uma vez confirmada, autoriza a aplicação de multa diretamente, sem a emissão de advertência prevista no artigo 2º, inciso 1º do regulamento de penalidades, constando no anexo 3º do contrato de programa. É o que estabelece o regulamento, alterado pelo primeiro termo aditivo do contrato de programas. Artigo 2º. As penalidades previstas contratualmente nos casos em que não haja outra penalidade expressa previstas são, parágrafo 1º, nos casos de reincidência e uma mesma prática infrativa, julgada em última instância durante o intervalo de 2 anos, contados da data do recebimento do termo de notificação, a penalidade a ser aplicada será de multa, observando o limite estabelecido no inciso 2º da cláusula 34ª do contrato de programas. A diretoria ainda informa que houve diversas decisões dessa agência quanto à autuação da Corsan relacionadas à má qualidade da repavimentação após as obras da companhia. Também observa que há um problema sério a ser enfrentado pela Corsan em diversos municípios no que diz respeito à qualidade da repavimentação realizada após as obras nas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Por fim, cabe relembrar a sugestão da Diretoria de Qualidade da Gergs para que a equipe de fiscalização do município trabalhe em conjunto com a companhia na definição de critérios e valores de deformação das repavimentações. Diante do exposto, voto por 1. Conhecer e negar provimento ao recurso apresentado pela Corsan, mantendo a penalidade de multa aplicada pelo município de Santa Maria mediante o auto de infração número 009/2020. 2. Oficiar as partes da presente decisão. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Eu passo agora a palavra, então, para o conselheiro Alexandre Porce, que é o nosso conselheiro revisor. Boa tarde. Primeiramente, um novo ano melhor para todos nós. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da Gergs, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Muito obrigado. Agora temos a discussão. Eu pergunto se o conselheiro Manjon tem alguma consideração a fazer. Não, presidente. Obrigado. Também não tenho, então devolvo a palavra para o conselheiro Petersen para que confirme seu voto. Mantenho o voto, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Alexandre Porce. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Mangion. Acompanho o relator. Muito obrigado. Também acompanho o relator. Portanto, o parecer do conselheiro Petersen está aprovado por unanimidade pelo Conselho. Próximo item, deliberações. Precisamos deliberar quanto à homologação da decisão DG 03-26084, que trata de pedido da Corsan de exclusão de compensação financeira, conforme previsto no artigo 3º da REN 37/2017, em função de rompimento de adutora decorrente de serviço executado por empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Rio Grande. Processo de número 00-1029-3900/21-0. A nossa diretora Estela quer fazer algum esclarecimento, por favor.
Boa tarde, presidente, conselheiros, diretores, todos presentes. Então, esse processo ele é normatizado pela Resolução Normativa 37 de 2017, que dispõe todo o procedimento para a análise, avaliação desse pedido da Corsan de exclusão da regra da compensação financeira por falta de abastecimento. Foi emitida uma decisão encaminhada aos conselheiros, eu posso lê-la na íntegra e, se acharem que fica mais claro para todos. Preferem que eu leia toda a decisão? Ok. Então, trato o presente expediente do pedido da Corsan para que não seja aplicada a regra da compensação financeira por interrupção do abastecimento de água de longa duração prevista no artigo 3º da Resolução Normativa 37 de 2017. Aos usuários de Rio Grande, bairro Cassino, loteamento ABC 9, ABC 10, em função de rompimento da adutora decorrente do serviço executado por empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Rio Grande. A Diretoria de Qualidade, por meio da Informação 54/2021, manifestou-se contrária à aplicação de excludente de compensação financeira por não constarem provas documentais suficientes e factíveis para a devida comprovação da ação de terceiros, devendo a Corsan efetuar o pagamento da compensação financeira aos usuários atingidos pelo desabastecimento de água por 16 horas e 12 minutos, nos termos do artigo 12 da Resolução Normativa 37. A Diretoria de Assuntos Jurídicos apresentou a análise da matéria mediante a informação 168/2021, por meio da qual corrobora a conclusão da Diretoria de Qualidade, visto que o pedido não veio instruído de acordo com os requisitos do artigo 3º, parágrafo 2º da Resolução Normativa 37 de 2017, o qual é expresso em determinar que a excludente de responsabilidade somente será aplicada caso o delegatário comprove o evento ocorrido, devidamente acompanhado com provas documentais. Destaca a Diretoria Jurídica que a Companhia de Saneamento apenas relatou os fatos e acostou documentos internos, mas em nenhum momento apresentou provas que demonstrem inequivocamente suas alegações quanto à conduta de terceiros, tampouco o nexo causal sustentado. Assim, não se torna possível nem comprovar que houve o fato de terceiro, tampouco que o desabastecimento de água se deveu efetivamente à conduta de terceiros. E se trata de provas de pouca complexidade de elaboração. Ao final, opina a Diretoria Jurídica pelo indeferimento do pedido da Corsan. Oportuno registrar que a Corsan referiu no memorando 13/2021, SURSIM, que a duração de desabastecimento foi de 16 horas e 12 minutos, ultrapassando, assim, o limite de 12 horas estipulado na Resolução Normativa 37. Desse modo, concluídas as análises pelas diretorias em questão, nos termos do parágrafo 3º do artigo 3º da Resolução Normativa 37, compete à Direção-Geral a decisão de mérito referente ao requerimento para a não aplicação da compensação financeira a usuários em decorrência da interrupção de longa duração de abastecimento de água. Diante do exposto, com base nos fundamentos técnicos e jurídicos contidos nos pareceres acima citados e documentos juntados pela Corsan, decido pelo indeferimento do requerimento apresentado pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsan, devendo ser realizada a compensação financeira a usuários de serviços públicos de abastecimento de água de Rio Grande, bairro Cassino, loteamentos ABC 9 e ABC 10, atingidos pelo desabastecimento de água por 16 horas e 12 minutos, conforme disposto no artigo 12 da Resolução Normativa 37 de 2017. Nos termos do dispositivo normativo supracitado, submete-se a presente decisão ao Conselho Superior para homologação. Muito obrigado. Muito obrigado, Estela. Senhores conselheiros, todos de acordo? Eu homologo a decisão da diretora-geral. Obrigado. Favorável à homologação também, presidente. De acordo pela homologação, senhor presidente. Obrigado, também estou de acordo. Portanto, então, está homologado.
Próximo item, comunicações. Então, informar que foram distribuídos ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos. Processo de número 0009-833900/21-1, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 003/2021, aplicado pelo município de Santa Maria. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor, o conselheiro Paulo Roberto Petersen. O outro processo é o de número 0007443900/21-0, que trata de transferência da concessão da estação rodoviária de Paraíso do Sul. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. E, por fim, o processo de número 0016713900/21-71, que trata de reajuste das tabelas tarifárias da Sulgás. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Outra comunicação, a diretoria-geral informa que foram emitidos os seguintes termos de arquivamento de notificação, TAs, face ao acatamento de todas as manifestações feitas pelas empresas de transporte de passageiros às determinações. O TA de número 296/2021-DQ, Expresso São Marcos Limitada, o processo 0011053900/19-2, o TA de número 304/2021-DQ, da Autoviação Vale do Sol, referente ao processo 001373390019-6, o TA de número 260/2019-DQ, Real Transportes e Turismo S.A., processo 0006523900/18-9, TA 295/2021-DQ, Expresso Rio Guaíba Limitada, processo 0004123900/19-3, o TA 298/2021-DQ, Expresso São Marcos Limitada, processo de número 000616390019-0, e o TA de número 305/2021-DQ, Expresso Nova Palmira de Transportes Limitada, processo 00374-3900/19-9. E, por fim, informar que está pautada para o dia 11 de 1 de 2022, a sessão de número 2/2022, a análise do processo de número 001671-3900/21-7, que trata de reajuste das tabelas tarifárias da Sulgás, cujo conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. E, por fim, o item 5, assuntos gerais. Eu abro a palavra para os senhores conselheiros e demais participantes da reunião que queiram trazer algum assunto específico para consideração. Presidente, se me permite... Pois não, Estela. É um comunicado e informar, foi enviado hoje pela manhã, eu enviei a todos os conselheiros uma cópia do laudo emitido pela empresa que nós contratamos para fazer a certificação de ativos da Corsan. Esse laudo, eu até escrevi no e-mail que era o laudo final, mas, na verdade, ele é final de uma etapa, ainda tem alguns procedimentos, né, a serem feitos, né? A empresa, diríamos, preparou um laudo preliminar, onde tem todo o diagnóstico, né, do trabalho realizado, com as conclusões. Esse laudo nós vamos encaminhar à Corsan para que se manifeste, a partir daí, sim, a gente elaborar um laudo final. O que se vê desse laudo, né, o Carlos está aqui, ele vai complementar a fala, estou fazendo uma introdução, ele
nós apuramos algumas pequenas diferenças entre o trabalho da Corsã e o que nós avaliamos, né? Essa pequena diferença deu um valor um pouco superior no nosso laudo, né? Em comparação ao que a Corsã apurou. E todo o trabalho ele está minuciosamente descrito num processo SEI, né? Que é o 648-390021-3, ele pode ser todo analisado ali, e o relatório está disponibilizado para os senhores por e-mail, caso haja qualquer dúvida e consideração, mas eu solicitaria ao Carlos, se puder complementar algum detalhe a mais. O laudo é extenso, são quase 90 folhas, né? Mas apenas fazer alguma pontuação que ele entenda oportuna aqui e tirar alguma possível dúvida sobre o trabalho. Boa tarde, Stella, conselheiro presidente, demais conselheiros e colegas. Está bem baixinho, viu, Carlos? Quando eu estou aqui na Jefferson, fala um pouquinho mais alto, então, melhorou? Isso, melhorou. Isso. Porque é uma satisfação a gente concluir esse trabalho, já é uma demanda antiga da casa, que a gente vem estabelecendo e concluindo, né? Realmente é uma atividade complexa, muito densa, e nos tomou, assim, uma capacidade da equipe muito grande, né? A participação, e é bem importante também a gente estar nessa etapa junto a essa preliminar desse relatório. Bom, em suma, dois grandes itens que a gente identificou, que a consultoria identificou, né, como assim os itens mais relevantes desse trabalho. O primeiro, com relação à depreciação, né, se identificou que a depreciação da Corsã está maior que a avaliada pela consultoria, né? Isso em torno de 258 milhões. Então, isso vem a justificativa da Corsã, muito pela própria gestão ao longo do tempo, são mais de 50 anos da empresa, então foi uma justificativa. De qualquer maneira, está identificada ali no relatório, e essa diferença ela vem aumentar a base de ativos, né? Ela, por não estar depreciada, ela vem aumentar a base. Por outro lado, compensando esse valor maior, se identificou no trabalho de campo, foram vistoriados 50 municípios em loco, né? Então, 50 municípios foram vistoriados pela equipe da Control, né? Na primeira semana, eu, como diretor de tarifas e o diretor de qualidade, acompanhamos uma equipe na primeira semana. Foram 2 equipes, e o colega Fábio Cura, que em 2 semanas acompanhou a segunda equipe, para a gente identificar nesse trabalho como era a rotina, qual era o procedimento que eles estavam fazendo, né? Então, a gente acompanhou nessas primeiras semanas o trabalho. Resultando dessa atividade, em uma, digamos assim, uma não aderência de 3,95% dessa amostra, tá? Dos itens que foram analisados, de 1.469 itens, né, 3,95%, né, foram considerados não elegíveis para fins da base regulatória, né? Como a gente refletiu muito, conversou muito com a consultoria também, a gente estendeu essa amostra a toda a população, tá? Como a gente não fez um trabalho de inventariar todo o sistema Corsã, a gente achou tecnicamente por bem replicar a nossa amostra a toda a base Corsã daqueles municípios conveniados. Então, esses 2 itens conjuntamente, né, eles formam uma base muito semelhante ao que a Corsã apurou, em torno de 5 bilhões e 700 milhões. A base é 0,22% de divergência entre uma base e outra, com os ajustes da Corsã e com os ajustes a GERDS Control. Então, assim, para mais ou para menos, se deu uma posição muito semelhante, assim, das 2 bases, né? Então, esse relatório, então, vai para envio da Corsã, para manifestação, né? Para apuração e ver algum contraditório, e logo mais, em cima dessa avaliação, a empresa contratada, ela vai emitir uma posição, então, final, sobre esses termos, né? Até para poder a consultoria que fez o trabalho acompanha isso até o término
dessas manifestações da Corsã. Então, estou à disposição para algum ponto específico dos senhores. Perfeito. Muito obrigado, Estela. Obrigado, Carlos. Eu tenho uma pequena dúvida, Carlos, se puder me esclarecer, que é o seguinte. Foi feita uma amostra, então nós temos 50 municípios, dos 317, né, que são da Corsã, e alguns desses municípios não fazem, nós estamos, não somos mais nós, a GERGS, que somos os entes reguladores, né? Nós tivemos alguns poucos municípios que abriram mão dos nossos serviços de regulação. Obviamente que, ao não fazermos parte mais do contexto regulatório desses municípios, a base de cálculo que nós estamos considerando aqui, estes municípios não poderão utilizá-las, né? Ou seja, não serão utilizados em função disso. Nós não podemos estar trabalhando para município que não nos quer como entes reguladores. Como é que isso impacta na questão desta avaliação dos ativos? A retirada desses municípios, por exemplo, que, se eu não me engano, tem alguns poucos municípios, nem lembro de nome, nem é o caso agora, mas esses municípios não se beneficiarão do fato de termos feito esse estudo. Ok, presidente. São 2 municípios, na verdade, né, que a gente tem hoje, se não me engano, Xangri-Lá e Guaíba, né? Xangri-Lá, inclusive, foi uma dos municípios que a gente fez a visita, né? Uhum. Logo em seguida ele veio, então ele está dentro de todo o nosso trabalho. Xangri-Lá fez parte, né, dessa base. Eu acredito, presidente, que a gente precisa, nesse segundo momento, acho que a gente tem um tempo agora para refletir sobre isso, até a emissão do relatório final, né, para ver como trabalhar essas questões, né? Inclusive, se algum outro município também vier integrar a base, também para mais ou para menos, né? Claro. Então, acho que, presidente, a gente ainda tem tempo para avaliar bem isso e se a gente entender, de tirar esse reflexo tanto para mais ou para menos. Perfeito. Tá. Eu destaco, né, Carlos, porque eu acho que é muito importante isso, e até faço questão de registrar aqui no Conselho. Então, nós temos que ter esse cuidado, que é um cuidado institucional, né? Porque nós estamos usando recursos para fazer um estudo que vai, obviamente, ser utilizado pelos municípios que forem conveniados a nós. Em caso contrário, não podemos fazer, mesmo que quiséssemos, não estaríamos sendo corretos em relação a estar colocando recursos de forma inadequada, né? Bom, mais alguma questão, senhores? Não, bom, presidente. Tá bem. Bom, eu queria destacar também, eu li o relatório também agora achei muito, muito bem estruturado o relatório. Obviamente que não tenho conhecimento pleno do assunto, mas me parece realmente muito robusto, né? E até pela explicação também complementar que o Carlos dá aí, então nós estamos muito bem, muito confortáveis, vamos dizer assim, em relação ao relatório que nós temos em mão e que vai nos subsidiar para que possamos, então, emitir o nosso posicionamento, né, para esse processo importante aí da Corsã. Bom, e não havendo mais assuntos, temos mais algum outro assunto, senhores, que queiram trazer? Obrigado, Carlos. Obrigado, Estela, mais uma vez aí pela manifestação. Se não tivermos mais nenhum assunto, então vamos encaminhar o encerramento da nossa reunião. Eu só pediria também que depois da nossa reunião, se pudéssemos, os conselheiros permanecerem, eu queria só trocar algumas ideias rápidas aí, estratégicas, em relação aí a Estela também, se possível. Aliás, os diretores também, se possível, para a gente trocar algumas ideias rapidamente, se possível. Obrigado, então. Então, declaro aí encerrada a nossa sessão ordinária de número 01/2022, mais uma vez desejando a todos nós um ano profícuo, feliz e com muita harmonia entre nós e os demais entes da nossa sociedade aí. Um grande abraço a todos. Obrigado.